A gente aciona agora o Ivan Brandão, direto da capital federal, para falar sobre o avanço do PL da adultização. A proposta foi aprovada ontem no Senado, agora segue para a sanção do presidente Lula. E olha só, essa aprovação dessa nova lei que cria regras para proteger crianças, adolescentes na internet, não é o ponto final na discussão, né, Ivan Brandão? Muito boa tarde para você. Não é. Boa tarde para você, Larissa, para o Coutinho, para todo mundo ligado aqui no Alta Frequência. Não é porque, obviamente, ainda é necessária a canetada, né, do presidente da República e que pode vetar alguns trechos. Eu lembro que há algumas semanas aventou-se a possibilidade, isso ainda vai acontecer, do governo encaminhar 2 projetos relacionados também à adultização para o Congresso Nacional, um específico para regulamentar a ação das Big Techs e um outro que mexe com aspectos financeiros dessas empresas. Pelo menos era isso que se falava. E que esses projetos só não foram encaminhados ao Congresso justamente porque depois de 3 anos, quase 3 anos, o projeto do senador Alessandro Vieira ganhou novo destaque com toda a repercussão daquele vídeo do influenciador Felipe Bressani, o Felca, e você vê, é uma luta antiga, né, do senador Alessandro Vieira, tanto que em forma de reconhecimento a esse projeto, né, que traz mais segurança para as crianças e adolescentes nas redes sociais, na internet. Ele foi ele que presidiu a sessão ontem do Senado que aprovou o PL da adultização. E então o governo teve ali para si o seguinte: a gente não vai mandar agora, porque como o projeto do senador Alessandro Vieira passou lá na Câmara, enfim, vai ser aprovado muito provavelmente, a gente não quer que sejam projetos concorrentes. Então isso não é o fim dessa discussão. Por quê? Porque ontem, por mais que o projeto tenha sido aprovado, houve muitas falas de senadores da oposição com medo de que esse PL da adultização seja uma espécie de porta de entrada para projetos que endureçam ainda mais a liberdade de expressão, para usar o termo aqui que todos eles usaram, né? O senador Eduardo Girão, por exemplo, falou que a proposta, embora tenha boas intenções, pode abrir uma janela perigosa para o controle das redes sociais. Então essa discussão ela não acabou agora. Tanto é que o governo ainda deve encaminhar esses projetos, como há algumas semanas já tinha sinalizado. E outra coisa, o fato do presidente Lula sancionar o PL da adultização não significa que ele vai vigorar em toda sua essência de primeira, Larissa e Coutinho, porque um dos pontos do texto, depois, se a gente tiver tempo aqui, a gente pode passar por algumas das mudanças, né? Uhum. Essa criação do Estatuto da Criança e do Adolescente Digital, que é muito importante, mas um dos pontos que consta lá nesse projeto que agora vai à sanção do presidente Lula é a criação, na verdade não a criação, mas o texto diz que caberá uma autoridade administrativa autônoma de proteção dos direitos das crianças e de adolescentes no ambiente digital, é grande o nome, mas é isso aí, fiscalizar o cumprimento da lei, dessa lei que foi aprovada. E essa autoridade administrativa autônoma, ela precisa ser criada, ela não existe ainda. Então, há até uma própria sugestão do senador Alessandro Vieira de que ela seja incorporada pela própria Anatel, por exemplo, mas é só uma sugestão. Então, depois que a lei é sancionada, ela ainda vai precisar passar por uma regulamentação, e isso vai, obviamente, resultar em alguma burocracia, na criação de cargos. Isso a gente precisa ficar, inclusive, em cima disso, né? Cargos que sejam necessários, porque será um novo órgão, uma nova estrutura para fiscalizar se a lei da adultização, se o PL da adultização, que agora não é mais o P, né, não tem mais o P, mas se a lei aprovada ontem vai ser de fato, estará sendo de fato cumprida. Então, agora, né, que segue para a sanção, Coutinho, terão que fazer uma lei nova para regulamentar a criação desse órgão que vai acompanhar a fiscalização do projeto. Mas de qualquer forma é um grande avanço, né, que vimos ontem, e coisa rara aqui, a gente sempre bate nessa tecla, né, Larissa, em tantas participações, de que muitas vezes os projetos que são aprovados ou discutidos no Congresso Nacional estão completamente desconectados da realidade do país, como foi quando
batemos muito aqui na questão do aumento do número de deputados, né? Mas dessa vez não, parece que houve uma união de oposição da situação, ainda que com algumas críticas, mas é do jogo, né? É do jogo do parlamento, alguns trechos que talvez determinado partido não gostaria que estivesse ali naquele projeto, mas foi aprovado. Eles discutiram um projeto que é muito importante, que está aí chamando a atenção. A gente tem investigações em curso, CPI esperando para investigar esses casos de pedofilia, de exploração de menores nas redes sociais, esperando indicação de membros, e há outros projetos na pauta, aquele grupo de trabalho que foi formado pelo presidente Hugo Mota na Câmara dos Deputados, a intenção do governo federal de mandar projetos também voltados a isso. Então, a gente, de alguma forma, precisa exaltar que agora foi um assunto que está conectado, com a realidade do país e com a sequência de fatos que a gente tem noticiado no ar. Mas ainda não é um ponto final, ainda falta bastante para que isso tudo entre em vigor, começando pela canetada, pela sanção do presidente Lula, mas, como eu falei aqui, criação de uma agência que vai fiscalizar, é preciso regulamentar a lei, então não é aqui que acaba essa discussão sobre a adultização no nosso legislativo. Você falou, né, se a gente tiver tempo pra gente passar por alguns pontos, porque são muitos, né, Ivan? E você acabou citando alguns deles. Você acha que merece citar, mas diante do nosso tempo curto aqui no ar, mais algum ponto que você acha interessante para compartilhar com o nosso ouvinte? Eu acho que o principal era aquele que a gente discutiu muito aqui, inclusive foi tema da coluna do Renato Meirelles, né, que é a obrigação de todas as redes sociais garantir que haja uma vinculação de contas, né, entre das crianças e adolescentes de até 16 anos a um responsável e que a remoção desse conteúdo seja imediata, né. Eu acho que cria mecanismos interessantes, mas enfim, a gente vai precisar de mais espaço aqui depois para falar sobre isso, mas o nível de proteção que é colocado foi aprovado pelos senadores, de alguma forma quase que unânime, mas ainda há algumas questões em relação às penalidades, né? Então, isso também é importante, Coutinho, uma multa para, sei lá, para um provedor que fez um cadastro errado, ou que, enfim, não cumpra com o que está ali na lei, pode partir de R$10, chegar a R$1.000, pode chegar a 50 milhões de reais, pode chegar à desativação daquela rede social no país. Isso é um escopo muito grande, né? E é algo que precisa ser discutido também. Mas, no geral, é isso. Acho que esse ponto é o mais importante e era o que o senador mais batalhava, o de ter uma vinculação das contas de crianças e adolescentes aos pais, né? A um responsável mesmo por aquele conteúdo e a gente vai ficar de olho em como é que vai ser a criação dessa, porque essa tinha passado batido, né? Mas como é que vai ser a criação desse novo órgão que vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida ou não. Mas, de alguma forma, ela cria mecanismos para que, pelo menos, a retirada de conteúdo, e aí a gente está falando de conteúdo, gente, que fala sobre abuso sexual, violência física, incitação ao suicídio, publicidade enganosa, conteúdo pornográfico, cria-se ali um mecanismo para que esses conteúdos sejam retirados com mais rapidez do ar. Então é algo que é importante também, consta aí nesse texto, mas que fala sobre muita coisa, né, Coutinho? Repito, as big techs aí, se não cumprirem as medidas, podem ser multadas em até 50 milhões de reais e a punição pode chegar até, de repente, a suspensão da atividade daquela rede social aqui no país, dependendo da gravidade do que for descumprido ali em relação à nova lei. Tudo bem, Ivan, obrigado aí pelos esclarecimentos, é um assunto bastante denso, bastante importante, a gente obviamente vai voltar a falar sobre esse assunto aqui nos próximos dias na Band News FM e até amanhã.